Fala galera, beleza? Esse aqui é mais um dos vídeos do nosso canal, na playlist de construção da Bíblia, utilizando a inteligência artificial. E nós paramos na última imagem com um questionamento sobre algumas possibilidades de a inteligência artificial apresentar equívocos. A imagem que vocês estão vendo na tela nesse momento é uma segunda leitura do que a gente entende como capítulo 23, e nesse momento a gente vai partir dela. Se a gente der aqui uma olhada no que a gente acabou fazendo, foi o seguinte: ainda que a nossa estratégia fosse parar no processo de fazer uma versão e depois uma escala, a imagem que está sendo apresentada aqui à esquerda, ela apresenta um aparente equívoco de ter dois horizontes, ou até três. Como isso apresenta um aspecto estranho do ponto de vista artístico, nós acabamos gerando variações da imagem e depois disso uma escala. Acredito que, dada a característica do versículo 23, que é um versículo simples, e foi tarde de manhã, o quinto dia, eu acho que isso é aceitável. Então a gente vai partir dessa imagem aqui para construir o capítulo 24. E acredito que a gente vai ter aqui algumas surpresas, porque a partir do versículo 24 a gente tem alguns objetos mais claros. Outro ponto de atenção é referente à tradução para a língua inglesa. A gente havia adotado a estratégia de fazer a tradução sem se importar tanto com isso, mas é necessário observar que, por exemplo, em um dos versículos lidos anteriormente, onde a gente lia que havia baleias, na Bíblia de língua inglesa há largas criaturas marinhas. Ainda que uma baleia seja uma larga criatura marinha, você pode pluralizar isso num aspecto muito mais amplo. Então aqui, ainda que a gente mantenha a estratégia de não fazer a tradução ou criticá-la, a gente vai sempre ficar atento a possíveis equívocos. Então vamos direto aqui para a imagem. E aí, como eu disse para vocês, nesse momento nós iremos utilizar o comando Imagine, que é o comando que a gente utiliza para fazer a construção da nossa imagem, e passar a imagem anterior como uma referência. Irei copiar o capítulo número 24, que é o capítulo no qual nós estamos agora, e fazer a nossa tradução. Bem, eu vou iniciar o processamento e sempre ficar atento à possibilidade de aparecerem palavras estranhas. E algo que eu gostaria de compartilhar com vocês é que eu estou online com meu irmão nesse momento. Ele é designer de formação, ou seja, ele tem uma competência artística relevante em sua área, e ele vai ajudar a gente a fazer aqui essa interpretação. Então, Renato, você está me ouvindo bem? Tô aqui, vamos lá. Vamos nessa, cara, bem-vindo. Vamos ler juntos aqui então o capítulo 24. E disse Deus: produza a terra alma vivente conforme a sua espécie. Como é que a inteligência artificial vai interpretar alma vivente para você? Cara, alma vivente, talvez animais, não sei, organismos vivos andando por aí, né? Eu acho que deve ser isso. Perfeitamente, acredito que uma interpretação bem adequada é essa. Vamos ver então, sem olhar ainda para a segunda parte do versículo, o que a inteligência artificial construiu para essa imagem. Vamos lá, vamos ler juntos o versículo inteiro. Além de produzir alma vivente conforme a sua espécie, gado, répteis, feras da terra conforme a sua espécie, e assim foi. Queria a sua análise, Renato, lendo esse versículo. E disse Deus: produz a terra alma vivente, gado, répteis, feras. Qual seria seu feeling em relação à capacidade da inteligência de fazer a tradução do que está escrito? Cara, eu acho que o que vai ter é mais ou menos essas mesmas imagens de paisagem, só que com animais circulando, talvez animais que a gente nem conheça hoje em dia, criados a partir, né, da inteligência e que talvez tenham sido extintos, né? Animais que, por mais que a gente ache que num desenho não dá para se identificar, mas vai dar para saber que são seres vivos ali circulando, né? Dá para identificar, talvez, né? Eu acho. Cara, eu curti muito sua análise, porque de fato a gente ter a expectativa de que a gente vai ver um leão, uma zebra, uma girafa, talvez É, ela seja utópica. A gente vê algo que a gente não consiga identificar aqui, é possível, totalmente porque possível. eu acho que essa visão que algumas pessoas têm de leão, girafa e animais que a gente conhece de hoje em dia é muito inocente, né? Acredito. Porque né, se partir da questão da idade, pô, provavelmente os animais que a gente vê hoje em dia aqui não se tinha naquela época, né? Cara, muito bom, exatamente. A palavra inocente, na representação mais comum que a gente tem, talvez, para esse, não esse versículo, mas para esse sexto dia de criação, ela pode ser realmente demasiadamente inocente
para um mundo que é muito mais maduro do que era há 500 anos atrás ou 300 anos atrás, quando essas imagens eram produzidas. E aí eu tenho uma provocação. Para mim também, eu esperava ver gado, répteis, feras da terra de forma um pouco mais clara. E aí o que é que eu vou fazer nesse momento? Eu vou exercitar exatamente a possibilidade de indicar para a inteligência artificial aquilo que eu quero que ela dê maior peso. E aí eu vou construir da seguinte forma, observe. Deus disse, eu quero que isso tenha o peso 1. Deus disse, a gente não consegue ver Deus dizendo ali, afinal de contas nem conseguiríamos no mundo real. Beleza, pessoal, então o que a gente fez aqui? A gente fez a tradução usando o Google Tradutor e demos pesos a algumas partes do texto. Como vocês podem ver, criaturas viventes ganham peso maior, gado ganha um peso intermediário, criaturas estranhas 2. Eu estou sendo um pouco tendencioso em diminuir gado e aumentar criaturas estranhas exatamente para que a gente tenha esse tipo de situação acontecendo aqui. E animais da terra também com peso intermediário. Vamos ver a distinção de imagens geradas entre a ponderação e a não ponderação. Nós temos nesse momento aqui os textos devidamente ponderados para que apareçam criaturas estranhas e criaturas viventes mais do que as demais informações apresentadas na tela, tá bom? Vamos lá fazer essa experiência. Renato, uma das coisas que é bem interessante que eu percebi em passar a imagem anterior é manter a paleta de cores. Você percebeu isso entre essa e aquela? Sim, sim. É A gente mesmo. percebe o amarelo, a gente percebe de forma bem ampla, né? É bem similar, na verdade. Eu acho que há um aproveitamento do padrão cromático, né? Exatamente. E vamos então acompanhar a construção. Opa! Agora a gente já tem, de Olha. fato, criaturas, né? Sim, sim. Acho que aí já dá para ver pelo menos gados, né? Já de cara, mesmo antes de formar, já dá para perceber isso. Eu temo que ele possa construir algumas coisas estranhas aqui, entendeu? Vai ficar parecendo uns animais assim, tipo, como eu vi uma vez a reportagem falando sobre os animais de Chernobyl, né? Alguns animais estranhos, né? De duas cabeças, coisas desse tipo. Eu fico imaginando surgir coisas assim, né? Bem É. diferentes. E surge, uma das regras da comunidade do Midjourney é você evitar que essas imagens sejam geradas e quando você as gera, você pode excluí-las exatamente para evitar a propagação do que eles chamam de imagem gore, mutilação e correlatos, entendeu? Sim. Cara, Beleza. tô vendo um bicho ali em cima com dois olhos, parecendo uma cabeça de polvo. É, né? Olha aqui a segunda imagem, cara, na direita. Tô vendo. Dois olhos e, tipo, tem o Chutlu, né? Eu não lembro o nome daquele. É um. Como se fosse um deus polvo gigante, né? Eu não sei que mitologia é. Eu também não lembro, mas não da mitologia, mas lembro sim de alguma imagem assim. Vamos lá, então, mais uma vez ler o versículo. Eu sempre faço essa leitura recorrente para tentar tomar uma decisão de escolha de variação que seja a melhor possível. E também escolha de contexto. Afinal, a gente acabou de sair do quinto dia da criação, onde Deus criou os mares, as aves, os seres, a terra. Então as coisas estavam no aspecto belo. Eu acho que as imagens 3 e 4 elas trazem um pouco de terror que não se aplica àquele momento. O que é que você acha? Eu também acho, tá mais pra um Armagedon, um fim de mundo. Ou eu só tô vendo algumas rosas ali pequenas ali na quarta imagem, mas a terceira, por exemplo, cara, tá tudo embaçado. Isso aí é tema de filme terror mesmo. Exato. E a gente tem três equívocos que não podem ser aceitos, que é a presença humanoide na segunda, terceira e quarta. E não havia ainda a criação do ser humano. Entendeu? Sim, sim. Então, o que é que eu vou fazer nesse caso? Olha, o objetivo é que a gente não faça esse tipo de coisa para deixar realmente a inteligência artificial entender a Bíblia por ela só, fazendo suas análises e gerando o artefato final. Só que como a gente está na experiência e eu também estou apresentando alguns comandos, então eu vou reexecutar até para ver se a gente pega imagens mais claras, como aqui a primeira, e eu vou colocar um comando que vai ajudar a gente, que é o seguinte, ó. Eu vou copiar aqui o último comando realizado. Primeiro, eu vou colocar aqui, ó, menos no people. Ou seja, eu não quero que sejam apresentadas pessoas. Realmente, o peso para criaturas estranhas ele vai ser diminuído. Criaturas viventes 2, o que é que você acha? Tá ok? Acho que aí sim. Vamos fazer essa experiência então, né? A gente está dando um peso maior para criaturas viventes, gado,
e criaturas estranhas, feras da terra. Cara, eu acho que vale a pena, tá? A gente, assim, provocar o criaturas estranhas, porque tá o que escrito ali, né? Tá escrito, né? Mas assim, também a gente tá querendo induzir a sair fora do que tá escrito, né? E talvez, de repente, essas criaturas estranhas a gente foi culturalmente educado para que elas não tivessem existido e, na verdade, tá escrito, né, cara? Se tá escrito, a inteligência artificial tá só reproduzindo o que tá escrito. Exatamente, cara. E baseado nisso, dava pra segurar mesmo ali algumas imagens daquelas anteriores. Vamos ver o que é que ele faz aqui. Ele tá dando um foco, né, pra um enquadramento mais próximo. Caraca, velho, eu acho que a Santa Inquisição vai bater aqui, velho. Caramba, velho. Tô vendo aqui Caraca. uns mamutes aqui na quarta imagem, cara. Olha o tamanho das pernas. É, né? Cara, isso é mamute, cara. Ah, eu recebi aqui uma imagem. É, apenas para deixar você saber que você tem apenas 59 imagens mais. Cara, que negócio é esse na primeira imagem, mano? Ele trouxe a orelha do boi, mas ele deu uma distorcida brutal no boi, hein, velho? Cara, tu enxergou boi aí, cara. Enxerguei, cara. A orelha do boi ali, no segundo, que tá mais acima. Não, é realmente, mas tem umas cabecinhas surgindo no corpo desse primeiro aqui que tu é doido, velho. É, né? Tá mais pra alma Os pentada cânceres. do que animal. É, uma bolota nascendo de dentro, é alien. Cara, e aí? Ó, os do terceiro e o quarto é mamute, com certeza. Hã? Não é possível que um bicho desse tamanho não é mamute, velho. Hã? O segundo até diria que sim, mas tem Parecem os outros bichos. elefantes menores. Eu tô confuso, por exemplo, a segunda imagem, eu penso, pô, sobre a dimensão dos animais, é o seguinte, pô, tem flores acima da cabeça dos animais, peraí, flor é pequeno. Ou tinham flores enormes naquela época? Porque isso aí é mamute, pela perspectiva aqui que eu tô tendo, eles são minúsculos, Mini mamutes. mini mamute. Mamutinhos. Enfim, a gente está num processo de construção e a gente precisa aceitar os riscos. Eu tenho meu voto, mas como você está no protagonismo, eu queria deixar vocês selecionar. Assim, você está fazendo análises muito coerentes mesmo. E aí, Eu acho aqui que a terceira, velho, talvez, viu? Porque tá menos tenebroso, a grama tá mais verde, é sério, a grama tá mais verde, por mais que o quarto esteja florido, aham, mas tá mais tenebroso na minha visão. Se eu estivesse num campo que fosse exatamente como é o quarto aí, eu ia estar com medo, sacou? é, Se eu tivesse num campo um pouquinho mais na cara aqui do terceiro, um campo mais verdinho, com a luz solar, eu ia olhar diferente pro mamute, né? Eu ia falar, pô, tô com medo aqui desse bicho me pegar, né? Me pisotear aqui, mas pelo menos eu tô num ambiente menos com a aura um pouco mais leve, né? concordo, concordo. Cara, ponderar gera uma responsabilidade significativa, velho. Porque a Uhum. gente trouxe aí algumas coisas estranhas nessa nossa ponderação. Eu acho que isso é um grande aprendizado, porque ponderar a Bíblia gera esse tipo de risco, entendeu? Pode ser positivo na interpretação e construção de algo de texto para a imagem, independente da inteligência artificial, a imagem que a gente fixa na nossa cabeça, como era Adão, como era Eva, cor de pele, cor de cabelo, tamanho, forma física, mas é algo assim bem intenso. Se a gente voltar aqui para a imagem um, talvez ela seja aceitável. E aí eu vou te dar essa possibilidade de análise, Renato. Eu vou te permitir que você escolha entre a imagem um da geração um ou a imagem 3 da geração 2. Rapaz, eu acho que a um da primeira, não é? A um da Elas primeira. são bem próximas as duas, entendeu? Pô, você para analisar, as duas são mesmo gramado esverdeado com luz solar. Talvez a primeira tenha com o céu um pouquinho mais escuro. Acho que tem árvores, eu vejo árvores aí, várias, então um campo aberto, vejo isso. O outro eu vejo um pouco mais, eu vejo talvez um pouco mais concreto, árvore nenhuma, aí eu vejo uma espécie de nuvem em gás aí, fumaça vindo do chão. Talvez, né? Sei lá, talvez porque Uma, placas tectônicas surgindo e fumaça surgindo e não sei, mas.
Eu acho que a primeira tem um ponto positivo que é as árvores, mas é um pouquinho mais escuro o céu, né? É verdade. Eu vou fazer o seguinte, Acho que as duas são parecidas. Qualquer uma delas já serviria. eu vou permitir que a inteligência artificial ela esteja um pouco mais no controle, e olha o que eu vou fazer nesse momento. Eu vou tirar os pesos que a gente deu, tá? Para Uhum. permitir que sem os pesos ela faça livremente a sua interpretação do que tem que mostrar. Então vou tirar aqui os pesos. Só que algo que a gente realmente precisa impor é a não presença de humano. Isso aí realmente a gente precisa impor porque foge ao sentido do que ali estava sendo apresentado. Beleza? Beleza. A gente tira aqui, então a gente continua com a frase completa, sem ponderação, só que sem pessoas. Então, ops, tá gerando. Tá gerando aqui, vamos ver. E a gente acaba com 3 opções. Ah, E agora tirou os pesos, não foi? tirei os pesos. Ele tá aí no contexto original, só que sem humanos. Ah, Já, tá já aí. tá uma imagem mais leve, né? Mais leve. Eu acho que o creep que tava antes aí já não tá mais. É que esse creep você fortaleceu ele. Olha aí, ó. Mamute ali, ó. Olha a segunda imagem. Um É, isoladinho ali. Ó a manada na terceira. é. Eu acho que o Creeping Porra, Creatures. agora Na verdade, não sim. é nem Creeping Creatures, é Creeping Things. Vamos Que lá então. esse termo é usado muito para, por exemplo, coisas bichos escatológicos, Sim. minhocas, né? Creeping. Quando a pessoa diz que ela é creeping, é como se ela fosse esquisita, Ah, rejeitada pela sociedade porque ela é estranha e velho bullying, entendeu? Tem até uma música entendi. do Radiohead que se chama Creep, eu acho, que fala sobre ele mesmo, falando que ele é uma pessoa estranha e, enfim. Cara, massa, curti. Assim, algo que estava ficando necessário era fazer esse tipo de discussão da palavra, da arte, da questão teológica, entendeu? Então, vale muito, porque eu acho que alguém que possa assistir esse vídeo vai assistir ganhando cultura, ganhando conhecimento. A gente está falando aqui sobre diversos aspectos, então, obrigado por essa oportunidade aí de compartilhar o seu conhecimento também. E você tem agora, além das 2 imagens que você pode escolher caso você deseje, eu acho que você está um pouco mais confortável agora. E se você quiser escolher uma dessas 4, fica à vontade. O que é que você me diz? Como se trata de plural ali, eu não poderia escolher a primeira, né? Porque quem só vê é um bicho. Já as outras três, eu gosto bastante do clima da quarta, que tem aquele sol passando pelas nuvens, né? Aquela luz solar batendo na Sim. terra. O primeiro também é bacana. Só essa nuvem preta vindo de trás aí, mas é tipo uma chuva, beleza, chuva. Eu acho que o pôr do sol do terceiro, do terceiro também tá bonito agora. É, Talvez o quarto, cara, porque aí você já vê árvores ali e um campo lá atrás e você vê mais de uma criatura e você vê que o terreno tem, não sei, acho que é com o quarto. Eu acho beleza, eu também, eu voto pelo quarto. Eu vejo ali que aquelas nuvens de chuva, elas estão muito embaixo, ela cria uma distorção, elas estão no chão ou no céu. A que segunda, realmente a pluralidade é importante. A terceira tá show de bola também. Só que a quarta, ela cria inclusive aqueles tipos de raios solares que a gente está vendo ali, ó. Eu falei muito sobre a possibilidade daqueles raios não serem solares, serem a presença de Deus e a sua energia direto ali, próxima ao Sol talvez, mas aquele formato especificamente ele tem sempre aparecido quando eu estou falando de Deus. Então eu acho também que a quarta imagem é a melhor. Vamos nela? vamos nela. Beleza, então. A gente tem sempre a seguinte estratégia. Como a gente já gerou versões, eu não vou gerar versões da quarta. Não posso, eu tenho que gerar as versões para ser justo com as outras imagens. Então, caso a gente perceba que as versões destoam muito, a gente vai poder voltar para gerar o upscaling direto da quarta, mas vamos fazer como o processo estabelece. A gente gera a imagem, que foi o que a gente acabou de fazer, as 4 imagens, e depois a gente gera as 4 versões para decidir. Nesse caso, como a gente está experimentando, a gente vai poder voltar. Caramba, olha a terceira, cara. A terceira Quanto dá uma ideia de gado, né? de Interessante. muitos gados, velho. E aí? A primeira sumiu com tudo, todo mundo. Qual é a sua análise? Não, a primeira acho que não tem nada a ver, cara, com o versículo. A gente tá se atendo a essa parte aqui, né? O 24 aqui. Como é que Exato. diz que tem terra, alma vivente e você não vê nada vivendo aí? Só planta. Só planta, Exato. porque fera não tem nenhuma. Exato. Já a segunda, talvez, sei lá, a segunda não tem um negócio ali esquisito ali, um vulto, tá meio deformado. Acho que o É. terceiro é o melhor de todos, cara, porque
Ainda tem esse detalhe dessa luz, essa energia ali em cima, como se estivesse Passando, né? participando desse evento, né? O quarto também tem, só que tem menos quantidade de animais. Então, eu acho que acredito que para falar dessa parte da Bíblia aí, é o melhor aí mesmo é o terceiro, cara. Beleza, vamos nessa então. Escolhida a terceira imagem, a gente vai para a etapa de escala. Então a gente aumenta a imagem. Aqui sempre tem um risco que é o detalhamento da imagem ele demonstrar demasiadamente a imperfeição. Quando a gente fala de objetos como criaturas, o rosto humano, o próprio homem, a inteligência artificial ela tende a deixar artístico demais e isso pode prejudicar o formato que a gente identifica mais claramente como sendo aquele animal e torce para ela fazer essa escala na questão artística. Por mais que não tenha ali, como a gente discutiu, um ser vivente que a gente identifique hoje, isso é aceitável pela questão de possibilidade de extinção ou até de evolução das espécies, mas pelo visto ele está indo na direção boa ali, né, Renato? Pô, eu já consigo ver um bumbum ali de um elefante indo pra frente ali, ó. Ele nem pra lá pro além, né? Tá vendo ali? Aham, tô Ó, vendo. ele meio cinza ali perto da luz ali, é o do centro logo. Isso. Ele virado para lá. Não sei se é um. É. E aqui eu tô vendo gorilas aqui na frente, ou eu tô enganado? Preto, logo do lado esquerdo. A gente Ô, vai ver, ele vai terminar agora e a gente vai dar uma olhada na imagem maior. A probabilidade é que ela não tenha a definição que a gente quer e que mesmo que eu escale para o máximo, que ele não construa os animais como a gente conhece. Então vamos dar uma olhada aqui no que aconteceu. E aí, Renato? Isso representa o versículo 24? eu consigo imaginar as coisas, cara, com certeza. Eu continuo vendo o bumbum de elefante de costa para mim aqui, velho. Eu também vejo. Eu Eu consigo consigo na ver o primeira rabinho dele análise. ali. Eu também consigo ver. Eu consigo na primeira análise ter essa percepção. Se a gente aproximar a imagem, a gente não vai ter essa percepção. A gente vai É, ver meio que couro de animal, couro de animal. entendeu? Mas assim, é o que temos. E Caramba. vamos a partir disso. Isso é uma arte conceitual. Se você perguntar ao autor, tem gado aí, ele vai dizer tem gado aqui. Ao autor, a inteligência artificial como autor, entendeu? O que eu acho engraçado é que a inteligência artificial criou uma arte nova que é a seguinte: você tem o céu que é bem realista no meu ver, você vê a nuvem e os reflexos do sol na nuvem, os raios passando pela nuvem, tudo bonitinho com as cores certas. A grama também acho que está bem fiel aí, eu vejo uma grama claramente aí. E os bichos você vê como se tivessem sido feitos rápido, com uma pintura expressionista, né? De repente vai lá, faz um negócio rápido, sem muitos detalhes. E né, no expressionismo você consegue enxergar, mesmo que o negócio não esteja pintado exatamente como é, você Uhum. consegue enxergar pelas cores, pela luz e sombra que é pincelada rapidamente ali. É a cor que faz você imaginar e não a forma. Uau! Então, eu consigo ver isso. A cor, o reflexo, as cores que são usadas me fazem induzir que tem ali animais, sim. Entendeu? Cara, muito bom, velho. Assim, eu concordo em gênero e grau com a sua análise. Isso também me remete, eu vejo isso, traz pra mim inclusive, eu acho que a imperfeição desse momento ela é uma crítica ou uma análise, uma hipótese, uma possibilidade interessante da gente ver as coisas se formatando, o estágio incompleto de criação. Eu acho que vale a pena. Eu acho que a arte é isso. A arte é quando você tem a capacidade de olhar para uma imagem como a gente está fazendo agora e refletir tanto sobre ela. Bem, pessoal, a nossa análise ela é bem extensiva, ela está sendo super gostosa de fazer com vocês, porém, a gente precisa parar esse vídeo por aqui. A gente vai continuar fazendo os novos vídeos, falando sobre os próximos versículos. Lembrando a vocês que a nossa meta é fazer o capítulo 1 de Gênesis inteiro e disponibilizar essas imagens para vocês. Queremos muito que vocês façam essas análises das mesmas formas e que essa análise, tanto para quem quer aprender sobre inteligência artificial, usar esse tipo de vídeo, assim como alguém que quer aprender um pouco mais sobre a Bíblia, sobre a sua própria religião, caso seja o caso, ou sobre uma nova religião, caso tenha interesse em conhecer mais o cristianismo. Então, gente, muito obrigado. Obrigado por acompanhar a gente. Esse vídeo se encerra por aqui. A gente se vê nos próximos. Renato, muito obrigado por estar aqui comigo. E a gente se vê Valeu, meu mais por velho. aí. Beleza, Renatão? Falou, meu velho. Valeu, Valeu. gente. Valeu, pessoal. Até mais. Tchauzinho.